Ricardo Matos possui 10 anos de experiência em pesquisa e ensino, estruturando parcerias entre universidades e startups. Possui uma sólida atuação no mercado corporativo, tendo liderado negócios e projetos em multinacionais voltados à digitalização, inovação, otimização e aumento de performance de processos, vendas e rentabilidade. Atualmente está como Head de Negócios, Desenvolvimento e Inovação. Ricardo é bacharel em Química e mestre em Nanotecnologia pela Universidade Federal de São Paulo. Possui também MBA em Marketing pela FGV e especialização em Inovação Disruptiva pela DSI Academy e Big Data Analytics pelo MIT USA. Ele é professor, escritor e congressista. Já contribuiu com vários livros, artigos internacionais e conteúdos voltados ao tema de pesquisa, tecnologia e digitalização de negócios. Já recebeu prêmios de reconhecimento profissional no ensino e nas empresas onde atuou. Vamos agora conhecer um pouquinho mais da carreira e da vida de Ricardo Matos, aqui no Executive Talk. Espero que gostem! Ricardo, muito obrigado pela tua presença, é um prazer recebê-lo aqui e te conhecer, e tenho certeza que vai ser um papo muito interessante. Com certeza. Ricardo, bem-vindo. Conta pra gente um pouquinho quem que é o Ricardo. Claro, com certeza. Antes de mais nada, obrigado pelo convite, Joel e Ariane. É um prazer para mim estar aqui hoje, conversar um pouco sobre esse tema tão importante e poder, de alguma maneira, compartilhar esse conhecimento e a gente ajudar mais pessoas. Com certeza. Bom, então, quem é o Ricardo? Ricardo Almeida de Matos, paulistano, 32 anos. Formado em Química, bacharel em Química pela Universidade Federal de São Paulo, mestrado em Física, mais especificamente em Nanotecnologia, também pela Unifesp. Comecei um pouquinho o doutorado, mas aí, antes de seguir a carreira acadêmica a fundo, decidi conhecer um pouco o lado da indústria. E então, nessa guinada de carreira, entrei numa multinacional, trabalhei lá por 7 anos, entrando dentro da área de laboratório, mais focado em P&D, pesquisa básica, e saindo da companhia como gerente técnico, cuidando aí de mais de 30 pessoas na equipe. Essa é uma parte da carreira. Uau, mas tudo isso, quantos anos você tá? Peraí, tem duas coisas aí. Ou ele tá no formol. Primeiro você falou nanotecnologia? Exato. É mesmo? Meu mestrado foi nisso. Não é uma lenda? Não existe. Nanotecnologia. Eu fiz na USP ali uma parte dele, que doutorado legal. também. Usava laser, um laser do tamanho dessa mesa aqui, para fabricação de nanopartículas de prata e de ouro, de prata para bactericida e a de ouro como drug delivery. Então, a gente colocava materiais fármacos em volta dessas nanopartículas e elas têm o poder de ir diretamente onde a doença está, sem afetar as células ao lado. Interessante. Como é que está essa pesquisa hoje? Ainda está em pesquisa ou já tem gente usando isso para... Já tem alguns testes, sim. Como eu trabalhar com pesquisa de base, então a gente trabalha aí 10, 15 anos antes do primeiro remédio, digamos assim, né, de fato. Então, mas hoje, isso já tem 10 anos mais ou menos, hoje já tem aplicações que usam esse tipo de tecnologia, onde você evita contaminar, matar células que não deveriam morrer. Que show. Quer dizer, o cara já começa inovando, né? Já começou inovando. Já começou a conversa, né? Uma formação em química simples, normal, comum, né? Já começou com... E eu não fiz estágio, cara, porque a minha decisão era seguir carreira acadêmica. Eu nunca fiz estágio. E aí, um convite para ir para uma multinacional que me fez pensar, por que não? Eu tinha ido para a Inglaterra já no final do mestrado, fazer o doutorado sanduíche lá, já tinha passado um doutorado aqui, mas aí eu falei, não, se eu não for agora para o mundo corporativo, talvez eu não tenha mais oportunidade depois. Vamos experimentar. E fui. E ficou. Já tinha 7 artigos publicados, capítulo de livro na área de nanotecnologia. Tá bem encaminhada já a carreira nessa linha. Acadêmica. Exato. E o que aconteceu? Foi um bichinho que te mordeu ou ainda tá de pé, de repente, em algum momento? Isso acontece muito comigo, assim, sabe? De querer experimentar coisas novas. Então, a própria escolha da Federal de São Paulo, ao invés da USP, que também tinha passado, foi por ser um campus novo na época e poder iniciar essa nova construção. Então, na época, fui representante de sala, de curso, fundei a empresa Júnior, também recebi uma premiação do Conselho Regional de Química como melhor aluno da faculdade. Enfim, estava tudo bem encaminhado nessa linha. E estava bem encaminhado, aliás. Mas aí eu quis ir para uma outra área e conhecer o outro lado da moeda. E aí surgiu o segundo momento de reflexão e de por que não experimentar algo novo, que era empreender, de fato. Então, isso final de 2020... saí da companhia e fui empreender
explorando uma área que, ao meu ver, ainda vai ser mais forte, ainda vai ser bem forte, Sim. que é a área de e-commerce, né? Principalmente voltado para o B2B. Então, pedi as contas nessa multinacional alemã depois de 7 anos e empreendi, abri uma startup junto com um amigo, sócio, e nos aventuramos aí no mundo da transformação digital em uma startup. E que fazia o que exatamente? Perfeito. O objetivo da empresa, né, da startup, era a gente construir um marketplace voltado para venda B2B. Então, hoje já existem muitas iniciativas de e-commerce, onde uma empresa vende seus produtos no canal digital, mas no Brasil ainda não havia nenhuma plataforma como um modelo de marketplace, onde vários sellers diferentes pudessem vender ali dentro. Então, a proposta inicial, a principal veia dessa startup, era justamente a gente dar um espaço, criar um ambiente para que empresas químicas B2B pudessem oferecer os seus produtos e, assim, a gente ligar seller e buyer dentro do ambiente digital, aqui no Brasil. Certo. E é uma iniciativa inédita aqui no Brasil. Só que não só o marketplace, isso estava dentro de um contexto, de um ecossistema que também está bem em alta, esse modelo, né, de construir empresas ou construir negócios embasados em um ecossistema e não só em uma única frente. E nesse ecossistema havia também uma plataforma de conhecimento, de cursos online, de inovação aberta, de notícias do mercado químico, de vagas também. Então, esse complexo todo era a startup, cuja frente principal era o e-commerce marketplace B2B. Aí tem uma questão do timing, né? A priori, a questão da pandemia, ela incentivou muito a comercialização de produtos online. Sim. Isso falando de B2C e B2B também. E isso foi o motivo que a gente quis lançar a plataforma nesse timing, justamente no começo ali da pandemia. Mas, por outro lado, havia um calcanhar de Aquiles no mundo químico, que era a questão de frete, de supply chain, de logística. Então, ao mesmo tempo que a gente tinha um canal aberto para comercialização online de produtos químicos, a gente tinha no back a falta de produtos químicos por conta da questão logística ou a inconstância de preço, né? A variação muito alta de custo desses produtos. Então, essa combinação, ela acabou dificultando um pouco a gente a conseguir colocar... A plataforma ficou no ar, a gente conseguiu ter movimentação lá dentro, mas ela emperrou um pouco a questão de fluidez do projeto, digamos assim, né? E, inclusive, até hoje, o mercado químico vive essa inconstância. Exato. Mês falta tudo, mês tem, e está muito incerta. Então, por conta disso, e como era a principal veia da empresa, né, do ecossistema como um todo, sim. Aí no final do ano, comecinho desse, os sócios, optamos por investir em outras frentes e, quem sabe, um dia também voltar com o projeto. Legal. E aí não fica inviável, né? Exatamente. Esse negócio em si. Então, aí no fim, o que aconteceu era uma disputa entre as vendas do online, que em maioria dos casos eram clientes novos, e dos clientes já tradicionais de carteira, e num ambiente onde o seller, né, o distribuidor, o fabricante, ele tem uma cota limitada de produtos, geralmente ele prefere atender aqueles clientes já mais tradicionais e não tanto abrir novos mercados, que era a principal proposta do marketplace. Legal. Desafiador, realmente. Depois, bom, com essa cabeça já voltada para o negócio, 100%, né, comprovada, você é então convidado para ir para uma outra empresa Exato. química? Aí, ainda nessa experiência da startup, né, só um ponto importante, foi muito válido esse momento também, para fazer muitas interações com universidades. Então, foi um período em que eu rodei muito com faculdades aqui de São Paulo, do sul do país e do norte também, criando uma rede realmente de interação, e pude acompanhar de perto como que tem polos de inovação no mercado brasileiro, né? São Paulo é, óbvio, um dos maiores, mas Curitiba também é um mercado bem forte, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, existem polos sendo criados no Brasil de inovação, e estando dentro de uma startup, a gente tem portas abertas para discutir, para conversar. E também ficou explícito um outro ponto, que é o gap entre o que acontece dentro da universidade, dentro das startups e do mundo corporativo das indústrias tradicionais. Então, as startups, elas se apresentam talvez como uma ponte, um modelo que possa ligar esses dois mundos e que, infelizmente, o Brasil hoje não é eficaz ainda nessa transferência de tecnologia e da inovação. Então, passando por essa experiência, surgiu realmente a oportunidade de intraempreender dentro de uma companhia já brasileira, e de criar uma nova unidade de negócio, né, do zero. Então, uma empresa já tradicional, uma empresa consolidada no mercado brasileiro, uma empresa lá de Santa Catarina, e eles queriam entrar em um novo segmento. E aí eu fui convidado, então, a gente chegou num acordo para eu montar essa unidade de negócio para eles, a partir de um business plan,
e a gente lançar o desafio no mercado. Eu estou 1 ano nesse novo projeto. Que fez todo sentido, né? Que você parava pra pensar um pouquinho na carreira, você veio da área de desenvolvimento, aí foi pro empreendedorismo, entrou em inovação e aí já estava meio que preparado para conseguir montar uma unidade de negócio dentro de uma empresa. Exatamente, porque você tem que levar em conta nos aspectos comerciais, aspectos técnicos, de supply chain, de importação, compra local, impostos, dólar, tudo. Simples assim. Simples Tá com uma assim. cabeça muito de empreendedor, né? Totalmente. No Uma geral. visão diferente do negócio. Enfim, então, essa questão da inovação, como ela transcende todos os departamentos, ela não necessariamente é uma única área, ela está presente, ou deveria estar em todas as pessoas, os colaboradores da companhia, né, a questão cultural. Eu trago ela comigo por conta desse background. Isso é interessante, essa questão da inovação, né? A gente sempre vincula a inovação a uma área técnica, uma área comercial, alguma coisa assim, ou até um departamento específico de inovação. Exato. Agora, quando você fala dessa forma, a gente vê de uma visão um pouco diferente, né? Que todas as áreas têm espaço para inovação, né? Então, foi o que você falou, em todas as áreas ali tem oportunidades. E nessa parte de inovação, um ponto que vocês comentaram bem interessante é que a inovação não é reinventar a roda. Então, não necessariamente você precisa ter uma mega ideia, tirar da lâmpada e, nossa, ninguém nunca pensou isso e isso, sim, é uma inovação. Na verdade, não. A inovação, ela pode ser a automação de algum processo, a melhoria de algum processo já existente. Ou simplificar um processo. Ou principalmente simplificação. Exatamente. Então, o primeiro ponto aí é quebrar esse estigma de que realmente a gente precisa reinventar a roda. Ficar esperando aquele momento, né? Exato. Assim, aquela oportunidade para inovar. Às vezes, uma coisa simples é uma inovação. Exatamente. Então, tudo que você consegue otimizar de alguma maneira o processo, reduzir custos, aumentar o profit em cima e melhorar o ambiente mesmo, independente do segmento, até em recursos humanos também, isso é caracterizado como inovação. Por isso que a inovação ela tem que estar na cultura da companhia. E a gente tem que ter um ambiente seguro o suficiente para riscos. Então, a inovação ela também presume um nível de riscos, né? Então, um ambiente que incentiva os colaboradores a darem suas ideias, a tentarem novos modelos e que o erro não seja tão punido dessa maneira. Esse é um ponto importante. E que ele não esteja preso dentro de um único departamento, numa salinha fechada, mas que sim esteja em todas as áreas. Então tem essa importância, né? Então, de ter um negócio em toda a cultura da empresa, sim. né? Exato. Tem muitas teorias que dizem que a verticalização na inovação não se aplica. Então, de fato, tem que ser algo horizontal. Tá. Óbvio, é necessária a presença de um líder ou de um gestor, seja no modelo tradicional ou no modelo de squad, que também está bem alto agora, mas é importante haver uma possibilidade de diferentes pessoas, diferentes segmentos, com diferentes formações, experiências, vivências, compondo esse time de liderança, digamos assim. Essa cadeira, né, o Head de Business Development and Innovation, é diferente do cara que cuida de Business Development por si só. Você tem que estar ali, então, olhando sempre para o que você pode agregar de uma nova coisa para o cliente. Exatamente. E não somente vender. Exatamente. Essa é a sua cabeça, essa é a sua área de negócios hoje. Exatamente isso, a leitura perfeita. E não só dentro da companhia, como fora, não só fora da companhia, como dentro também. Então, ficar de olho sempre em oportunidades, né? Essa é a verdade. Mas como é que você dorme, então? Com isso? Aí você entra naquela pergunta que você ia fazer, né? Sobre Não, e o que eu acho mais interessante é a idade, né? Que você tá com quantos anos? 32 anos. 32, então é uma super carreira aí. Vai dormir com quantos anos? Porque é uma loucura, né? Você tem que estar estudando o tempo todo, o cliente, mercado, cara, o que não fizeram ainda e tal. Assim, eu me colocando numa posição como essa, eu enlouqueceria, né? Como é que é o lado natural disso, né? Porque tem uma cobrança por trás também, de falar, e aí, e tal. Como é que a empresa vê isso? É uma curiosidade bem de leigo mesmo. Até por falar, questão como de, assim? de Como é que medir, né? funciona? Como que mede inovação, né? Tem que ficar o tempo todo criando algo novo, uma solução nova. Claro, com certeza. A gente tem que criar, né? Existem modelos para a gente trabalhar nessa linha. Então, quando a gente pensa um pouco mais em design thinking, em métodos ágeis e todo o complexo que existe atrás disso, a gente tem os OKRs que ajudam a gente a definir os objetivos e mensurar esses resultados. Então, ele ajuda a gente a organizar. A gente também pode trabalhar com modelos de squads, igual eu comentei, para diversificar um pouco, pulverizar o conhecimento e você não ficar muito alienado em uma única forma de pensar. Então, isso também é importante. E os KPIs, clássicos KPIs, né? Então, geralmente, a gente trabalha com KPIs voltados para resultados comerciais. Não poderia ser diferente, né? Volume, faturamento e margem.
Mas a gente também consegue incluir aí KPIs voltados para ampliação de portfólio, KPIs voltados para aumento de produtos dentro de um mesmo cliente. Isso também com a ótica comercial. Se a gente olha para uma questão operacional, aí entra redução de tempo de algum processo, na ótica de transporte, redução de lead time, de importação também, melhor forecast, por exemplo, para você manter um estoque mais saudável. Então, cada segmento, quando você olha a inovação e você aplica, você consegue criar um conjunto de KPIs e mensurar isso e analisar. Mas não é só analisar, né? Porque também se a gente traz na via da inovação um método ágil de trabalhar, você faz uma sementinha, né, daquele projeto que você quer entregar, você valida ele numa escala menor, você ajusta o que tem que ajustar, isso no ciclo. Você amplia isso para o seu departamento, para o seu segmento, para o estado, enfim, no ambiente que você quer analisar, e coleta dados. E aí uma questão da inovação que é fundamental e que a transformação digital favorece é a questão de você analisar esses dados e com Big Data e Analytics você interpretar aquilo de uma maneira mais coerente e ser mais assertivo nos ajustes. E seria o check, né? Se Exatamente. realmente checar se aquilo tá indo conforme esperado. Exatamente. Isso é um ponto, né? Porque assim, a gente sempre atrela a questão de inovação com desprender tempo e dinheiro, né? Então, você tem sempre um investimento ali de tempo e investimento financeiro mesmo, né? Existe algum tipo de pre-work, alguma coisa que você faz para ter certeza que você vai colocar seu tempo e dinheiro no lugar certo? Como que funciona isso? Claro, 100% de certeza a gente não consegue ter. Tá. Mas, por exemplo, se a gente vai numa linha de uma inovação, de uma melhoria de processo, é um pouco mais simples e previsível de você conseguir ampliar aquele resultado. Quando você vai para uma linha de uma inovação disruptiva 100%, a probabilidade de sucesso, ela existe, óbvio, mas ela é um pouquinho menor de quando você otimiza um processo já existente. Então, na inovação voltada para a otimização de algum processo ou de melhoria na área de vendas, por exemplo, você seguindo esse ciclo e você dando tempo exato, sem querer acelerar as coisas ou também muito devagar, você consegue ter um domínio sobre o processo e estrategicamente, também voltado com a estratégia de go-to-market, saber para que caminho você vai. Tá. Então, você consegue ter domínio. Agora, quando é um processo totalmente inovador, como, por exemplo, a criação de um novo produto, que envolve testes e laboratório e assim por diante, ou modelos de negócios totalmente novos, aí, como eu disse, existe um risco maior, mas também seguindo esse fluxo, você tem mitiga, né, exatamente, você mitiga um pouco esses riscos, né? Mas, obviamente, ele existe. Mas o contraponto. Sem inovação, as empresas estão fadadas a morrerem, a fecharem. Sim. Então... E tem que gerenciar as expectativas também, né? Porque imagina, quando você começa a ter inovação, as pessoas criam expectativa de que aquilo logo já vai virar retorno, né? Já vai virar resultado. É meio complicado dentro da empresa você gerenciar as expectativas, porque fica todo mundo ali te olhando, né? E aí? É importantíssimo esse ponto, justamente. Então é importante, nesse contexto cultural dentro da companhia, saber respeitar o timing de conclusão dessa inovação. Na verdade, ela sempre vai sendo concluída por etapas e vai evoluindo, vai avançando. Então, essa questão de gerenciar a expectativa é muito importante. E também pode acontecer de alguns projetos não darem certo. Então, tão importante quanto saber quanto tempo esperar e se ele está indo no caminho certo, é também saber o momento certo de falar, realmente, aqui não dá mais, a gente tem que virar a página e seguir um outro caminho. Então, isso vai muito da experiência, né, dos profissionais e dessa análise realmente numérica e bem minuciosa de para que caminho o barco está indo. Até assim. de probabilidade, né? Exatamente. Daquilo dar E até certo. para explorar isso também na questão de formação, eu tive a oportunidade de fazer um curso de Big Data e Analytics no MIT nos Estados Unidos, um curso puramente de estatística, justamente para conseguir entender um pouco esses dados e ter resultados mais realistas. Esse era um ponto que eu ia te perguntar, né? Se uma pessoa está ouvindo aqui, né, o podcast, se interessa pela área de inovação e quer... Existe um curso em específico? Como que você vira uma pessoa, né, que trabalha com inovação? Como que funciona? Claro, sim, hoje existem algumas faculdades públicas e particulares que oferecem cursos de especialização na linha de inovação, tanto na inovação tradicional, fechada, quanto também no modelo de inovação aberta, que é um outro modelo que a gente pode conversar um pouco também, mas são muito mais cursos de especialização, não necessariamente uma graduação. Então, só te interrompendo, claro. Desculpa, essas inovações que eles dão cursos e tal, que tem dois tipos, né? Tem aquela acadêmica,
que aí é um desenvolvimento de produtos mesmo, que é a coisa mais técnica. E pelo que você está me dizendo, essa mais de serviços é uma meio que melhoria de processos também, né? Tá ali dentro e Isso. Você, na verdade, está muito atrelado à gestão de projetos. Quando a gente vê inovação, está muito próximo da cadeira de gestão de projetos. E ela vem muito mais na apresentação de ferramentas, como essas que eu comentei, de metodologias, de abordagens como Design Thinking, para você pensar e enxergar um projeto e estruturar isso dentro da sua companhia. Entendi. Então, dificilmente, eu desconheço, a gente vai encontrar um curso que ele te traga receita aplicada a um mercado específico. Ele traz uma proposta mais genérica, apresentando ferramentas, e aí cada profissional adapta aquilo ao seu segmento. Até porque a inovação ela pode ser aplicada em qualquer indústria, em qualquer segmento. Sim. E um curso de inovação já vem com esse monte de ferramentas que a gente tem ouvido falar, Design Thinking, Sim. Big Data, já está ali, já meio que implícito, né? Exatamente. E aí o profissional adapta isso à tua realidade e aplica dentro da sua companhia. Então é uma área que não tem como fugir de ferramentas, Não né? tem. Você depende ali para até fazer um tracking, né? Exato. Justamente para você conseguir balizar e ter um controle sobre a inovação, né? E não ficar um tema muito genérico e não mensurável, digamos assim. Então, essas ferramentas elas ajudam o gestor de projetos, o gestor de inovação, a ter, de fato, as rédeas da sua inovação e a controlar isso e conseguir medir e demonstrar o trabalho realizado. Legal. Agora eu fiquei curioso. Você falou de inovação fechada e aberta. É. Né? Conta Agora, aí. nós somos leigos, vamos lá. Agora eu tô curioso. Claro, claro. Não, então, a questão da inovação fechada é aquela inovação que ocorre dentro da empresa. Então, dentro de uma salinha, dentro de um laboratório, que envolve, no máximo, outros departamentos, mas ainda assim todos funcionários de uma mesma companhia. E inovação aberta, não. Inovação aberta é um conceito novo, 10, 15 anos, e que ele possibilita que essa empresa ela interaja com outras empresas do mercado, sejam concorrentes ou não, ou startups ou universidades também, para a criação em conjunto, né, de uma solução, uma cocriação. Então, no modelo de inovação aberta, é muito comum você ter desafios. Por exemplo, um desafio de uma empresa A tem um problema que ela não consegue resolver. Sei lá, vamos pensar no modelo, na questão comercial. Está com dificuldade comercial de implementar um novo produto. Ela pode lançar esse desafio para captar, para atrair, chamar a atenção de startups que possam oferecer essa solução, ou de pessoas físicas atreladas a algum instituto de pesquisa, por exemplo, e que, por meio de uma competição, de algo assim, essas pessoas ou startups apresentam soluções e, através depois de pitch, de avaliações, é escolhido, então, um vencedor ou mais de um, e que essa tecnologia, então, ela é transferida ou incorporada dentro dessa companhia. Então, hoje já existem muitas empresas que fazem esse tipo de trabalho, que identificam um problema interno e compartilham esse problema com um grupo de startups, por exemplo, e essas startups apresentam e incluem a solução. Foi assim que você entrou, então, na sua unidade de negócio? Nesse caso, não. Não? Nesse Poderia caso, ser, né? Poderia ser. É um caminho, hein? Já fica a dica para quem está ouvindo o podcast. Tem um monte de problemas aí que as empresas querem, né, terceirizar para quem, de repente, Exato. tenha a capacidade melhor de pensar, de focar naquele problema, né? Na experiência da startup, a gente gerenciou um desafio de inovação aberta e é muito interessante a possibilidade que isso gera, né, aquilo que eu comentei inicialmente, em você aproximar de alguma maneira a universidade, as pesquisas que são feitas ali dentro, ou as spin-offs que nascem dessa universidade, né, que já seriam startups, com o mundo corporativo tradicional. Então, essa ponte, o modelo de inovação aberta, ele facilita muito em que startups ou pesquisadores se aproximem e entreguem resultados para empresas Até porque grandes. é uma outra visão, né? Porque você está fora da empresa, né? Exato. Então, às vezes, você está vendo coisas que, de repente, quem está dentro da empresa está no dia a dia ali e acaba não pegando aquilo, né? Sim, Então, é uma exatamente. visão um pouco de fora que consegue complementar. Exatamente, porque se você tem, por exemplo, um grupo de pesquisadores dentro de uma mesma sala que tem um problema a resolver, você, óbvio, vai ter diferentes perspectivas ali dentro, vai ter um viés de solução, mas se você amplia isso para outros departamentos, com outras pessoas de outras áreas, você já tem uma mentalidade diferente, uma probabilidade maior daquilo dar certo, e se você ainda amplia isso para as paredes da empresa e envolve universidades ou startups, aí a chance de sucesso ainda é maior. Então, o resumo uma pessoa de inovação não pode trabalhar sozinho. Não pode trabalhar sozinho, definitivamente não. Já está envolvido, né, em projetos, Exatamente. E só que o ponto importante é que é o que diferencia a invenção da inovação. A gente poderia, por exemplo, criar um novo modelo de caneca aqui agora e inventar uma nova caneca.
lindo, perfeito. Mas se essa caneca não for possível vendê-la, a gente não tem a inovação. Então, a inovação presume a comercialização ou o apelo comercial em cima de uma invenção. Então, muitas vezes, essa questão de melhoria, na verdade, né? Esse conceito... A gente pode pegar uma caneca que toque música, mas se ela não for a caneca, ela não serve. Ela tem que ser a caneca primeiro, né? Também tem que vender, foi o que ele falou, né? Se você faz uma super invenção, mas você não vende, você não inovou nada, porque aquilo não saiu do papel, Exato, né? E por isso que ter essas duas experiências, uma experiência técnica sólida para você conseguir definir alguma coisa nova, e também essa experiência comercial de mercado, de necessidade realmente da ponta do consumidor, é o que faz essa junção de onde nasce a inovação. Mas você falou assim, aí não saiu do papel. Na verdade, a inovação, naturalmente, ela vende. Naturalmente. Você inovou um negócio aqui que, putz, você precisava, vai vender. E hoje em dia, no mercado, acho que essa pergunta você ia fazer, né? Tão competitivo, né? É justamente isso, no mercado tão competitivo, igual tá, né? É difícil você inovar e fazer uma coisa tão diferente, porque meio que todo mundo se conversa ali, né? Sim. Então, como que é isso, assim, pra você sair na frente, vamos dizer, além né? de olhar para startups focadas e buscar, né, e tal, assim, o que mais? Como fazer algo que ninguém tá fazendo? Acho que essa é a pergunta, né? Pergunta de 1 milhão. Já dá a Se dica. responder aqui vai valer. Nossa, vai ficar caro, viu? No módulo 2. Veja no próximo capítulo. Bom, vamos lá. Assim, é claro que as empresas precisam estar abertas, né? Praticamente todas as grandes empresas hoje já estão de olho em o que acontece em inovação. Isso não é um tema recente. Inovação transcende aí a evolução do capitalismo, né, das empresas no mercado de forma geral. Algumas já tiveram modelos mais exitosos no passado, outras estão migrando para modelos atuais, mas o segredo é estar aberto e atento ao que acontece no mercado. Hoje, principalmente, de novo, volta na questão da transformação digital, a velocidade com que as dinâmicas de mercado elas se alteram é muito rápida. A quantidade de informação que a gente tem acesso hoje é muito grande. Então, para surgir um modelo disruptivo de uma startup pequena e mudar toda a lógica de um mercado já tradicional, é muito rápida essa possibilidade e muito grande. Hoje em dia, sim. Então, o principal ponto que a gente pode comentar para as empresas que querem e precisam, na verdade, não é uma questão de querer, é de necessidade, é estar atento e se aproximar através da sua área de inovação ou de líderes de novos negócios, se aproximar desses polos, desses ambientes em que ocorrem ou que se discute esse tipo de inovação, né? Porque é meio que corrida maluca, né? Porque a pessoa tem uma ideia, começa todo mundo querer fazer igual. Sim. E até um ponto que eu ia te perguntar é isso, Ricardo. Porque ao mesmo tempo que a gente fala, mas então para trabalhar com inovação, você tem que sempre envolver outras áreas, você tem que estar ali sempre fazendo, né, seu network para ver o ponto de vista do outro. Mas também tem um outro lado, né? A partir do momento que é uma inovação de uma empresa, tem que tomar um pouco de cuidado com o sigilo daquilo, né? Sem dúvida. Então tem que ter um NDA, tem que ter alguma coisa ali para você se blindar, porque senão você vai começar a envolver muita gente e a chance daquilo ali sair de dentro da empresa é enorme, né? Exato. Tem que ter esse cuidado. Tem que ter. E esse é o principal ponto quando a gente fala, por exemplo, da inovação aberta que eu comentei. Como que eu vou expor um problema, ou uma deficiência, uma fragilidade que eu tenho na minha companhia para um grupo de pessoas ou de empresas e sem ter essa cobertura. Então, aí sim, é importantíssimo a proteção, o sigilo e o NDA. Entra a parte jurídica. Mas isso é um baita... A questão de inovação aberta é um baita desafio para as áreas jurídicas, justamente porque você tem empresas concorrentes desenvolvendo uma mesma solução, empresas, startups que trabalham para uma ou para outra empresa que podem ser concorrentes também. Então, a área jurídica ela precisa estar muito atenta a essas mudanças também. E seja intraempreendedorismo ou para fora, a questão de sigilo é muito importante. Como é que você vê a tua carreira, né? Você que esse cara é novo, voltado para inovação, cabeça para o negócio, pronto aí para... É líder já, né? Também de equipes e tal. Como é que você projeta aí a sua carreira? Tem um plano? Tem sim. Ou, de repente, vai ser uma inovação aí que, tipo, a gente tem que assinar um NDA aí pra poder saber. Não, acho que assim, eu sempre cuidei bastante da minha carreira nesse sentido, né? Tanto no módulo, digamos assim, pesquisador, no módulo empresa tradicional e no módulo empreendedor. E eu sempre procuro aprender e trazer experiências complementares.
Então, nessa caminhada aí, já há 10 anos no mercado, passei por área de P&D, de marketing, de e-commerce, de vendas, enfim, entre outras. Mas quando eu olho para frente, a ideia é justamente eu concentrar essas iniciativas todas e essas experiências todas dentro de uma empresa, dentro de uma posição. Então, quando eu penso para frente, é em eu não mais atuar de forma individual em cada departamento, como eu vinha fazendo antes, mas assim agora de forma unificada. Tá vindo um GM por aí, não tá, não? Vindo, tá informação. Tá vindo um General Manager por aí. Nossa, vai ser o próximo com 36 anos aí, de repente? Não, mas é bem isso. A cara dele falou, vou tentar antes, vou tentar antes. Mas é interessante, porque realmente, quando você consegue consolidar todas essas áreas, você tem expertise, de repente numa função só. Com uma cabeça seria, voltada assim, para inovação, caminho, né? É um dos bons, na verdade, não é só um GM, né? É, um dos bons. Bom, Ricardo, depois de ouvir tudo isso, né, que você falou, a gente fica aí bem curioso. E acho que com certeza as pessoas estão ouvindo o podcast também. Qual que é a dica que você dá para uma pessoa que quer entrar na área de inovação, ou quer ter um pensamento mais inovador, ou de repente uma startup, tá montando uma startup? Qual que é a dica que você dá? Perfeito. Bom, primeiro, de novo, a inovação ela serve para qualquer empresa, para qualquer pessoa, para qualquer área. Então, se você que está ouvindo a gente é da pesquisa, da academia, você consegue inovar. Você está dentro de uma companhia grande ou uma companhia pequena, você também consegue inovar ali dentro. E se você tem uma startup que quer abrir o seu novo negócio, aí você está no principal foco da inovação. Então, o principal ponto, quando a gente compara e analisa essas 3 diferentes possibilidades, é que você tenha um case na mão. Você tem um problema para resolver. Então, se você quer abrir um novo negócio, seja ele externo, no caso uma startup, ou interno no intraempreendedorismo, você precisa ter um problema na mão para resolver. Esse é o primeiro ponto. Identificado esse problema, você vai analisar o mercado, vai ver se não tem nenhuma empresa que já faz, ou se já faz, se a sua ideia, por exemplo, não é por uma outra linha que pode ser melhor e mais eficiente do que já existe. Então, essa seria uma outra opção. Segundo ponto. Terceiro ponto, você precisa criar um modelo, um protótipo em uma escala menor, digamos assim. Digamos que você queira inovar, abrir uma startup para atuação no Brasil inteiro. Comece em São Paulo, comece no seu bairro, comece na sua cidade. E você vai escalonando isso. E esse é o terceiro ponto importante. Uma startup, ela tem que ser escalonável. Você tem que ter a possibilidade de ampliar o tamanho dela e a área de atuação de uma maneira muito rápida. Então, se a gente olha todos os exemplos que a gente vê hoje, todas cresceram de forma rápida, justamente porque elas são escalonáveis. E, obviamente, em último ponto, o rentável. Então, a questão rentável, ela é fundamental. Aliás, a questão de rentabilidade, ela é importante, mas ela não é fundamental na parte de startups. Hoje existem formas de você fomentar uma startup, seja com investidores anjo, com venture capital ou com seeds, enfim, diferentes maneiras de você captar. Se ela tiver coberto ali todas as questões que realmente vai ser algo que vai agregar valor, né? Aí não necessariamente tendo já um faturamento que pague as contas, mas tendo um case, uma metodologia bem desenhada e que os investidores eles enxerguem essa possibilidade no futuro, você também consegue crescer e manter a empresa de pé. Então, o principal ponto é esse, identificar uma dor e construir um modelo, uma solução para essa dor escalável. Sensacional essa forma de pensar, né? Que a inovação, a maioria das vezes, ela vai surgir, então, de um problema, de uma dor, né? Isso é interessante. Exatamente. Com um business plan bem preparado, um pitch também, ou seja, um modelo, um case que faça sentido e que aqueles investidores consigam investir tempo e dinheiro. Precisamos marcar um podcast só para falar de startup, porque esse tema aí Exato. tem que ter coisa, hein? Se o cara não tiver nada disso, ele chama o Ricardo. Certo? E, cara, obrigado. Obrigado mesmo pelo seu tempo, obrigado pela conversa. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Contem comigo e vamos empreender e inovar. Com certeza. Obrigada, Ricardo. Valeu. Esse vídeo teve oferecimento da Chave Coworking, o seu escritório compartilhado.